Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar a respeito da teologia, como funciona a interpretação teológica, como um apologista ele utiliza do malabarismo para tentar explicar determinados fatos da Bíblia que hoje nós sabemos que não fazem nenhum sentido ou estão absolutamente equivocados. Para ilustrar, eu tenho dois exemplos, um do Velho e um do Velho e do Novo Testamento. O primeiro do Velho Testamento, que é a respeito do morcego. No Velho Testamento é dito que o morcego é uma ave. Eu não me lembro exatamente o versículo, vou colocar na legenda, assim que terminar, que eu for editar o vídeo, para que vocês possam conferir em suas Bíblias. Pois bem, a Bíblia diz então que o morcego é uma ave. Qual é a desculpa do apologista para essa questão? Que é um equívoco, porque nós sabemos que o morcego não é uma ave. Ele voa, mas ele é um mamífero. A desculpa do apologista é que o morcego só foi catalogado como um mamífero no ano de 1800, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu vou pesquisar também, irei colocar no vídeo. Mas enfim, o morcego só foi catalogado como um mamífero muito depois desses escritos do Velho Testamento. Ótimo, sim. Mas nós estamos aqui tratando de um livro que teoricamente foi inspirado por um Deus onisciente e que, sendo assim, sabe de todas as coisas. E um Deus que é atemporal. O que é atemporal? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Segundo a crença judaico-cristã, segundo a crença teísta, é óbvio. Então, para esse Deus, não haveria como ele se confundir e ele depender de um estudo que foi feito milênios, centenas de anos depois daquilo que ele passou para alguém aqui, porque ele já saberia que o morcego não é uma ave. Primeiro que, segundo a crença, ele que criou o morcego. Será que ele não sabe o que ele faz? Ele criou o morcego e ele deveria saber que o morcego não é uma ave. Independente se o homem fosse descobrir isso daqui a 1 milhão de anos. Ele tem que saber, ele é atemporal. Para ele não existe 1 milhão de anos, segundo a crença. Mais uma vez. Então, isso mostra bem como funciona. Quer dizer, se o livro foi inspirado por Deus, por que Deus cometeu um equívoco tão grande como esse e deixou passar em branco? Não houve uma retratação depois. E ficou por isso mesmo, para que então os nossos nobres colegas teólogos desenvolvessem essa teoria, que é bem, para mim, ela não serve, não é uma desculpa esfarrapada. Você coloca Deus como um homem que viveu. Ele é um homem, ele também não era temporal, ele tinha a mentalidade dele, o conhecimento dele era baseado na época. Então, ele não é onisciente. Outro exemplo é a respeito da escravidão. A escravidão no Velho Testamento ela não só é normal, como ela é incentivada e ela é regulamentada por leis que estão nos livros atribuídos a Moisés. Isso todo mundo sabe. Tem regras detalhadas. Em nenhum momento a escravidão é criticada no Velho Testamento. Muito pelo contrário, ela é incentivada. Correto? Jesus, de acordo com os evangelhos, nada disse contra a escravidão. Não se posicionou contra, como diz, nada contra nem nada a favor. Muito pelo contrário, como diz. Não, ele não disse nada. Para ele era indiferente, de acordo com a Bíblia, claro. Paulo, pelo contrário, não. Paulo também deu a carta branca para que a escravidão continuasse, porque aparentemente para Paulo a escravidão era algo normal, não tinha nada demais, não era pecado. Paulo ele criticava várias coisas, como sabemos, né? Ele criticava várias coisas, inclusive a questão dos homossexuais e tantas outras questões ele criticava, falava que a pessoa ia para o inferno. Mas a escravidão, para ele, tanto faz, não tinha problema. Qual que é a desculpa do apologista? A desculpa do apologista é que naquela época a escravidão era diferente de hoje. Bom, em primeiro lugar é que não tem diferença. Escravidão é escravidão. Não tem diferença da época.
A escravidão foi abolida. Porque hoje nós sabemos o quanto horrível, o quanto hediondo, o quanto absurdo é a escravidão. Nós sabemos disso hoje, mas pelo que parece, Deus não sabia. Mais uma vez, a onisciência divina falhou, porque ele não sabia que no futuro a escravidão seria abolida, que seria até crime. A escravidão é crime. Em muitos lugares do mundo. Talvez na maioria deles, creio eu. E Deus não sabia. Quer dizer, ele não tinha a capacidade de prever isso. O próprio Jesus também, pelo jeito, falhou. Paulo, que segundo a Bíblia falava diretamente com Jesus, ele era o porta-voz oficial de Jesus, né? Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, é atribuído a Paulo, seja lá quem tenha sido ele ou eles. Quer dizer, então a escravidão, ela naquela época podia, aí hoje não pode mais. Até aí poderia até ser aceitável, apesar de assim ser incoerente, mas seria aceitável. Seria aceitável se nós não estivéssemos falando de um Deus onisciente que sabe de tudo que vai acontecer de acordo com o nosso tempo. Porque para ele isso não existe. Se ele é atemporal, não tem isso. Eu sou Deus, o que vai acontecer daqui a 200 anos? Não, ele está já nos 200 anos à frente. Isso seria ser atemporal. De acordo com os teístas, Deus sempre existiu. Para ele, não existe passado, presente e futuro. Para ele é tudo uma coisa só. Em nenhum momento, nem no Velho, nem no Novo Testamento, nem com Moisés, nem com Jesus, nem com Paulo, nenhum apóstolo, e nenhum momento Deus se posicionou contra a escravidão. Então, nós chegamos à óbvia conclusão que não existe essa desculpa de que era diferente naquela época, ou que naquela época podia e hoje não pode. Não, nada disso. A conclusão que nós chegamos é que Deus, ele é a favor da escravidão. Sim, Senhor. E, sendo a favor da escravidão, nós podemos então julgar o caráter desse ser. Se para você um ser que aprova e que até regulamenta a escravidão pode ser chamado de Deus onipotente, onisciente, Deus amoroso, Deus bondoso, eu acho que tem alguma coisa errada com você. Eu só acho, não é? Então a pergunta que fica aí para os teólogos é como? Como vocês ainda têm coragem de defender esse ser que vocês chamam de Deus, mas que não passa de um reflexo da mentalidade primitiva, arcaica, ignorante e até estúpida de um povo que viveu há anos, milênios atrás. Um povo que cresceu e se desenvolveu através de matanças, através do machismo, não é? Sempre a mulher colocada em segundo lugar, a escravidão, ao ódio. É esse tipo de Deus, senhores teólogos, que vocês defendem. E tudo me faz crer que se vocês defendem esse tipo de ser, é porque dentro do íntimo de vocês, vocês alimentam exatamente essa mesma personalidade e essa mesma mentalidade retrógrada, primitiva, estúpida e simplesmente abominável. Agradeço a todos.